Terra Vista! Provavelmente foi isso que Pedro Álvares Cabral e sua tripulação viram quando se aproximaram do Brasil, o muito alto e redondo Monte Pascoal. Ora, pessoal, a história do Monte Pascoal é uma das histórias mais interessantes, porque a galera fala assim, o primeiro nome do Brasil foi Monte Pascoal. Depois deram o nome... Para. O primeiro nome do Monte Pascoal foi Monte Pascoal. Ou seja, é o Monte Pascoal que ele nomeou. Ele não deu o nome do território todo de Monte Pascoal. Depois, né, ao avistar o ilhéu da Coroa Vermelha e a região, ele chamou de Ilha de Vera Cruz. E posteriormente deu o nome de Terra de Santa Cruz. O nome Terra de Santa Cruz é o nome dado por Pedro Álvares Cabral. O nome Brasil, ele só se popularizou a partir de 1505, 1506, 1507, porque as pessoas foram associando, né? Vamos lá na Terra de Santa Cruz buscar pau-brasil. Vamos lá na Terra de Santa Cruz buscar Brasil. Vamos lá na Terra buscar Brasil. Vamos lá buscar pau. Vamos lá buscar, né, o pau-brasil. E aí o nome foi associando com a terra. E é claro que Terra de Santa Cruz é um nome santo. Brasil não. Tanto que franciscanos na época teriam dito que era um nome inadequado. Como assim vai trocar o nome santo, Terra de Santa Cruz, o nome de divino, o nome de Deus? O sangue de Jesus tem poder por um nome que lembra a brasa, Brasil, que lembra o fogo, que lembra o inferno, que lembra o janho. E sentenciaram: enquanto tal terra tiver tal nome, nada nela prosperará. Não, já pensou nos políticos, né? Já pensou neles, tá? Então tá. Ora, a ideia, portanto, de a gente pensar o nome Brasil em função da atividade econômica, isso é muito comum, né? É muito comum. Bairros, cidades, elas são nomeadas com nomes de origem tupi, com nomes, né, de atividades comerciais. Isso é comum, né? Porque vai se construindo historicamente. Bom, após a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, é claro que nós temos, né, nessa chegada alguns eventos. Aí nós temos o desembarque do Pedro Álvares Cabral no Brasil. Essa tela, pessoal, é uma tela do ano 1900. Não, você não achou que ela foi pintada bem na hora em que o Cabral chegou aqui? Imagine o Cabral chegando. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Fica paradinho aí que eu vou pegar exato. Não, claro que não. Portanto, é uma tela pintada no século XIX, no ano 1900. Em 1900, o Brasil comemorava seus 400 anos de história. E aí foi mandado pintar essa tela, que tem, portanto, esse evento comemorativo, que a gente, reparando bem, a gente percebe que já nessa tela já temos capivaras. Olha só as capivarinhas ali no canto esquerdo da tua tela. Ou seja, já estão aí, né? Já estão aí as capivarinhas, né? No canto esquerdo, no canto direito, não sei que lado que aparece para você. Aí aparecem as capivarinhas. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Olha só o que acontece, né, nessa tela. A gente tem uma divisão, né? Uma divisão aqui bem no meio, quando o Cabral encontra o índio. Duvido que tenha sido assim, essa coisa tão harmoniosa aqui, né? Bem quando eles se encontram e tal. O lado do mundo, né? Do novo mundo, desse lado, e o mundo português, né? Bem, essa tela pode se referir como o encontro dos mundos. É claro, né, que aqui o índio tá já meio que ajoelhado, já tá ali, né, se submetendo ao controle português, o que não é, digamos assim, algo tão absurdo, uma vez que os índios foram obrigados a se submeter ao controle português. Mas já nesse primeiro contato aí a gente percebe a visão do pintor
em 1900 e a chegada da civilização. E esse foi um olhar muito comum que foi dado para a chegada de Cabral ao Brasil, né? Como se o índio, ao ser descoberto, ele fosse visto, portanto, como alguém que ia conhecer a cristandade. Bom, seguindo adiante, depois de toda essa abobrinhada, né, sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, é importante a gente lembrar que assim que eles chegaram, teve a primeira missa no Brasil. E esse quadro, obviamente, que também não é da época. Esse quadro, pessoal, ele é uma tela pintada também no século XIX. Já pelo estilo, né, você já conhece, já reconhece uma certa característica da pintura histórica do século XIX, preocupada com a construção de uma identidade nacional. Isso é importante a gente ressaltar, porque vai fazer vestibular da Federal, vai fazer prova do Enem, não vai aparecer questãozinha do quem chegou aqui, não vai aparecer quem descobriu o Brasil, não vai aparecer isso aí. Aparece lá a primeira missa no Brasil. Ah, qual o nome do frei que celebrou a primeira missa do Brasil? Tá, Frei Henrique de Coimbra, não enche o saco. Agora, o que o pessoal do vestibular pergunta é sobre a tela e não sobre o evento histórico em si. Então vamos cuidar e vamos prestar atenção com bastante cuidado nessa tela, na construção dessa identidade nacional. Lembre-se que essa tela, ela é pintada no século XIX, no contexto em que o Brasil já era independente e era governado por um descendente direto da família real portuguesa, o nosso Dom Pedro II. Portanto, havia um interesse, não só por parte do Dom Pedro II, mas de outras instituições imperiais, como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, de fazer uma pintura histórica que reforçasse a identidade nacional, que contribuísse para a construção da identidade nacional. Então, aí a gente vê, né, o Frei Henrique de Coimbra, duvido que a cruz fosse tão alta, celebrando a primeira missa, está aqui, portanto, né, as pessoas acompanhando a missa e tal, de joelho, e olha só o índio aqui, ó. Repara no índio na árvore. Ele remete à história de Zaqueu. A história de Zaqueu, a história daquele que era visto como o último entre as pessoas da sociedade, mas que correu para ver Jesus, subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus diz para ele: Zaqueu, desce daí e vai para casa. Não, ele disse: Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. Ou seja, você que é o último da sociedade vai receber o nosso Senhor na sua casa. É uma mensagem muito bonita que o quadro está mostrando para a gente. Aquele que seria o último, né, o índio, ele seria, portanto, né, o mais interessado em ver Jesus. É uma mensagem muito interessante que o pintor, o Victor Meirelles, ele fez nesse quadro. Veja só o fundo, pessoal. Olha só, olha lá, olha lá. Quem que está vendo? O Monte Pascoal. A preocupação do pintor, né, do Meirelles, de colocar, portanto, no quadro, elementos que fossem assim extremamente realistas, para que as pessoas, quando vissem, se sentissem num episódio histórico, né? Se sentissem na própria cena. O Victor Meirelles, ele estudou na Europa, inclusive ele foi financiado, né? Uma ajuda de custo foi dada pelo próprio imperador Pedro II, com o dinheiro que ele recebia por ser imperador, né? Não com dinheiro público. Assim como também o Carlos Gomes, também o músico Carlos Gomes, também estudou fora com certos recursos, né, pessoais do Dom Pedro II, que acreditava muito nesses projetos da construção da identidade nacional. Só que o Victor Meirelles, quando estudou fora, ele, digamos assim, se inspirou na obra do professor dele, a primeira missa na África, né? Meio parecido, né, Meirelles? Deu uma copiadinha aí, vamos dizer assim, né? Ah, Meirelles! Continuando, pessoal, a história da chegada, né, dos portugueses no Brasil, ela tem um documento muito importante, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Carta de Pero Vaz de Caminha é assunto campeão para vestibulares. E como que cai a Carta do Pero Vaz de Caminha? A Carta do Caminha, ela é sempre apresentada como uma carta, né, de descoberta do Brasil, de encontro do Brasil, mas é um texto muito bem escrito. Pero Vaz de Caminha era o escrivão oficial da frota de Cabral.
E quando escreveu a carta dele, a carta para o rei Dom Manuel o Venturoso, ele escreveu num estilo muito bonito, que faz parte daqueles assuntos que o professor de literatura costuma explicar durante as aulas. Lá o Chibata e tal explica durante as aulas, a Mônica explica durante as aulas lá para vocês, que é justamente aquelas descrições de literatura de viagem. Então, com o Pedro Álvares Cabral, com o Pero Vaz de Caminha, eles deixam já esse primeiro registro oficial da chegada dos portugueses por aqui. E o Pedro Álvares Cabral, ou melhor, o Pero Vaz de Caminha, ele sabe escrever. Tanto que ele escreve muito bem. E os trechos são muito utilizados em vestibular. E o que a gente tem que perceber nesses trechos? A perspectiva do europeu sobre os indígenas. É isso que o pessoal gosta de perguntar para vocês nos vestibulares. Na Federal já caiu trocentas vezes, no Enem já caiu trocentas vezes, já caiu num monte de prova por aí. Então preste atenção no estilo da literatura e no aspecto religioso que é abordado sobre os índios no texto. Vê comigo aí. Parece-me gente de tal inocência que, se nós estendêssemos a sua fala e eles a nossa, ele se tornaria logo cristão. Visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. Portanto, se os degredados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e só entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Creio que não foi sem razão o fato de Ele, Deus, nos ter trazido aqui. Então é interessante que no texto, no texto sobre a chegada de Cabral aqui, é apresentado de uma forma como uma missão religiosa. É claro que não é uma exclusividade do que aconteceu no Brasil, muitos registros têm esse aspecto, mas é a perspectiva do europeu sobre o índio. Cai muito isso na prova, pessoal. Cuidado com essa percepção. Aí na apostila de vocês, inclusive, tem várias questões que abordam coisas mais ou menos assim, falando dessa perspectiva do português descrevendo o índio. Seguindo adiante, pessoal, depois aí da cartinha, a gente vai falar de uma pequena cronologia dessa história do período pré-colonial. Nós temos, portanto, os acontecimentos que a gente já descreveu aqui. Em 1494 é celebrado entre Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas. Em 1498 o Vasco da Gama chega na Índia. E em 1500 Cabral chega no Brasil. Beleza. Aí nós temos, durante o período entre 1500 a 1530, a extração de pau-brasil. A extração de pau-brasil, ela era feita a partir de um processo de concessão. Como assim concessão? Ora, o rei lá de Portugal autorizava um determinado explorador, o Fernão de Noronha, por exemplo, chegaram para ele e disseram: você está autorizado a ir lá para o Brasil buscar pau-brasil. Então, uma parte do que ele explorasse, ele tinha que passar para o rei de Portugal. Então, nós dizemos que essas expedições são as expedições exploradoras. Algumas, inclusive, tinham a tarefa de procurar metais preciosos aqui no Brasil. E entraram por parte do interior brasileiro, especialmente o Nordeste, que foi uma das primeiras regiões por conta do desembarque de Cabral, e foram procurando, onde tinha prata, onde tinha ouro, porque o Pero Vaz de Caminha, na carta, quando ele descreve, ele diz: nesta terra é muito chã, querendo se plantar, tudo nascerá nela, mas não encontramos nem prata, nem ouro, nem nada, nem outro metal que o valha. Ou seja, ele está dizendo, não achamos nem ouro nem prata. Que dentro da lógica do capitalismo mercantil, da busca por metais preciosos, era aquilo que valeria a pena uma exploração imediata. Assim, algumas expedições foram mandadas para o interior. Então, algumas delas esperando voltar até hoje. Provavelmente foram encontrados por tribos indígenas hostis e podem ter sido canibalizados, podem ter sido consumidos por tribos indígenas. O fato é que a descoberta de metais preciosos no Brasil, diferente do que aconteceu lá na América Espanhola,
que foi muito rápido encontrar metais preciosos na América Espanhola. Aqui, no Brasil, a descoberta de metais preciosos vai acontecer apenas no final do século XVII. Portanto, lá por volta de 1690. Então não adianta procurar ouro, prata agora, não vai achar mais adiante. É claro que nesta terra, portanto, eles procuraram riquezas da terra, entre elas o pau-brasil, tabaco, papagaios e até mesmo indígenas. Indígenas, isso mesmo, até mesmo indígenas foram levados lá para a França, foram levados para Portugal, foram levados para a Europa. Por quê? Porque eram curiosidades. Eram coisas muito diferentes. E o europeu estava fascinado por essas curiosidades. Tanto que o livro escrito pelo Hans Staden, de sua experiência aqui em terras tupiniquins, em que ele quase foi devorado num ritual de canibalismo, é um texto que foi muito lido lá na Europa, dentro dos padrões, é claro, né, europeus da época, mas foi um livro consumido. Por quê? Porque era a literatura de viagem que tinha um aspecto de curiosidade para muitos. Seguindo adiante. Ainda nesse período pré-colonial, nós temos aí o envio de degredados. Eita, tema bastante recorrente, né? O envio de degredados. Por que que esse é um tema bastante recorrente? Os degredados, pessoal, eles foram trazidos aqui para o Brasil não por conta de crimes comuns que eles cometiam, né? Era um ladrão, ele assassinou. Não, isso daí era punido lá em Portugal mesmo, inclusive era execução. Geralmente o degredado, pessoal, ele era um prisioneiro político. Alguém que falou mal do rei, alguém que, apesar de dizer que era cristão, continuava guardando o sábado, ou seja, continuava professando o judaísmo, o que era proibido lá em Portugal. Outros casos curiosos também, como era o caso da bigamia, né? A pessoa não tinha mais uma relação com uma mulher, mas com aquela mulher ele se ausentou, ele se separou na prática, mas como não tinha como separar oficial, ele ia para uma outra região, morava com outra mulher e alguém denunciava ele como bígamo. Por quê? Porque oficialmente ele ainda estava casado com a primeira. Então muita gente que era mandado para o Brasil na condição de degredado não era aquele criminoso comum. E mesmo que fosse, né? E mesmo que fosse, aquele argumento de que o Brasil deu no que deu, ou não deu do jeito que devia dar, e transformou-se, né, num país subdesenvolvido por conta dos degredados, vamos tomar vergonha na cara e parar de culpar os degredados, né, pessoal? Acho que a gente já passou aí por 500 anos, já dá para escolher outros culpados e não colocar a culpa lá nos degredados do século XVI. Então isso aí não cola, né? É uma história sorrateira, não profissional, esse tipo de argumentação. E anacrônica, né? Vamos combinar. Você atribuir ao passado dos degredados a motivação do subdesenvolvimento numa ligação direta é tão tosco quanto dizer, por exemplo, que os capitães donatários que chegaram aqui no século XVI eram empreendedores. É claro que eu estou falando isso justamente por um certo indivíduo que tem que entender que história é coisa de profissionais. Não dá para ficar fazendo brincadeiras assim. Porque os capitães donatários no século XVI eram empreendedores e, portanto, o Brasil é uma terra de empreendedores. Porque eu quero argumentar... Não, pode parar. Pode parar. No século XVI, capitão donatário recebia a terra como concessão. Ele era, portanto, um privilegiado. Ele não estava empreendendo do nada. Ele recebeu, portanto, o direito de capitania. E se for para falar de empreendimento, lembremos que as capitanias foram, na maior parte dos casos, um fracasso. Então, por favor, né? E é claro que fazer um discurso político, que nem o vice-presidente Mourão fez, acerca das capitanias hereditárias, claro, é uma liberdade e tal, mas a gente não pode tomar isso a sério para ir fazer vestibular. A gente não pode tomar isso a sério para confrontar com os livros de história, com as pesquisas sérias que são feitas. Então, cada coisa no seu devido lugar. Vamos dizer que foi uma licença poética dele, né? Com um claro intuito político, mas isso é tema para outra aula. Bom, vai saber, né? Se até chegar no final do ano, quando estivermos falando da história do Brasil mais recente, a gente vai estar ainda na teleaula ou a gente já vai estar presencialmente. Vai saber como é que vai ser. Mas, enfim, isso é uma coisa que vamos descobrir juntos, né? Bom,
A história brasileira, ela, portanto, marca, né, esse período do envio dos degredados, e aí a gente tem a construção das feitorias. Pessoal, as feitorias. As feitorias foram feitas como se fossem armazéns. Tinha na África, tinha no Brasil também. Ali já se guardava pau-brasil, já se guardava papagaios, já se colocava, portanto, ali alguns produtos que os europeus se interessavam. Então, quando uma embarcação ao longe via, portanto, no litoral uma fogueira de noite, sabia que ali tinha um local de comércio. A embarcação se aproximava, na manhã seguinte desembarcavam, puxando na canoa até chegar no pequeno barco até chegar à praia, e aí fazia um comércio à base de troca. Muitas feitorias foram construídas por degredados aqui, que conseguiram sobreviver aos indígenas, alguns até se casaram com indígenas, aprenderam o idioma e se associaram aos indígenas. As feitorias, portanto, eram armazéns. É claro que com o tempo, a palavra feitor, que é o dono da feitoria, aquele que cuida de coisas, acaba se tornando o que cuida dos escravizados lá no século XVIII, século XVII, século XIX. Mas a feitoria, que deu origem inclusive a muitas cidades, tanto na costa africana quanto no litoral brasileiro, eram armazéns. Então o termo feitor, ele vai se modificando ao longo da história. Eu estou explicando isso para vocês porque vocês vão ter que fazer questões acerca, né, do conceito do que é a feitoria e do que é o feitor. O feitor é o que cuida, mas cuida do quê? Pode ser escravizado, pode ser um armazém, enfim, pode ser qualquer tipo, né, de mercadoria. Seguindo adiante, a gente tem aí das feitorias também, na época das feitorias, né, na época do período pré-colonial, as expedições guarda-costas. As expedições guarda-costas eram expedições que tinham, como o próprio nome indica, cuidar do litoral brasileiro. É claro que era uma missão quase impossível, né? Mas a tarefa, a missão, o objetivo era afugentar os piratas que vinham ao litoral do Brasil. Mas quem são esses piratas? Os piratas são todos aqueles que são da França, que são da Inglaterra, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e vinham à costa brasileira praticar atividades comerciais. Inclusive, em 1555, houve uma ocupação francesa no Rio de Janeiro. Essa ocupação francesa era de puritanos que vieram para o Brasil e chegaram a fundar uma colônia lá, a França Antártica. Uma preocupação enorme para os portugueses, que chegaram a designar jesuítas para ir até o Rio de Janeiro, para ir até a França Antártica, para dissuadir os indígenas que estavam apoiando os franceses naquela empreitada de fundar ali uma colônia calvinista. No Maranhão também os franceses estiveram. Em 1613 nós temos, né, o Daniel de Latouche fundando lá onde hoje é São Luís, aliás, né, chamada São Luís por causa da presença francesa. São Luís é uma homenagem ao rei da França, Luís número 9, que morreu lá em 1270 e que é homenageado aí na capital do Maranhão, que é a França equinocial, que era inclusive um entreposto comercial bem importante para os franceses na região. Então essa presença francesa e também presença inglesa, ataque a Santos, ataque a outras cidades, a outras vilas do litoral, foram relativamente comuns nos séculos XVI e no século XVII. Inclusive no período colonial, né, nós tivemos também as ocupações holandesas, mas aí elas fogem um pouquinho do escopo. Por quê? Porque a presença holandesa no litoral nordestino já é movida pela questão da economia açucareira. Então a gente vai estudar isso junto com a economia açucareira. Seguindo adiante, pessoal, quando falamos, portanto, né, aí desse período pré-colonial, ele se encerra em 1530. 1530 é o fim do período pré-colonial. Por que ele ocorre nesse período? Por causa da vinda da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza, ele esteve aqui em 1530 e é ele, né, que quando chega
no litoral de São Paulo, onde hoje é São Vicente, ele funda a primeira vila no Brasil. O que é uma vila? Muita gente fala, é a primeira cidade no Brasil. Peraí, cidade é uma área urbanizada. Você vai chamar de cidade, por exemplo, Ouro Preto, em Minas Gerais, fundada também no período colonial, mas lá no século XVII. Aqui nós estamos falando de uma vila. Ela tem um aspecto muito mais rural. E mais, a vila, ela não significa a área urbanizada. Vila significa que ali se exerce justiça, que ali tem um pelourinho que representa a autoridade local, que emana diretamente do rei de Portugal. As vilas eram sempre compostas também por câmaras, as câmaras municipais, de onde participavam os chamados homens bons. Mas antes da gente falar da organização política, isso vai ter um evento, né, uma aula oportuna para isso, vamos entender por que São Vicente. Bom, a preocupação do Martim Afonso de Souza foi justamente percorrer o litoral brasileiro e estabelecer, né, um reconhecimento da costa. E ele encontrou na ilha de São Vicente o local propício. Por quê? Porque era uma defesa natural contra possíveis ataques indígenas. Por isso, escolheu a ilha de São Vicente. Aliás, né, os primeiros desembarques, eles ocorrem em áreas insulares, como uma forma de fazer um reconhecimento e caso tenha um ataque indígena, volta rapidinho para a ilha e de lá se manda. Portanto, São Vicente é a primeira vila por isso. Isso era 1532, quando da fundação de São Vicente. Mas a presença do Martim Afonso no Brasil também significava um projeto português de efetivar a ocupação do litoral do Brasil e garantir a posse do território. Por conta das incursões de piratas, por conta da crise da economia das especiarias lá no Sudeste Asiático, Portugal achou por bem iniciar o processo de ocupação do território brasileiro. Assim, a expedição do Martim Afonso de Souza, ela vem com uma tarefa enorme, né? Essa tarefa enorme é justamente garantir a posse do território. E por isso, em 1534, Portugal estava quebrado, o governo português resolve criar no Brasil o sistema das capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em faixas, né, em lotes de terra. A empreitada das capitanias hereditárias era um processo de privatização do Brasil, vamos dizer assim, concedendo terras para quem tivesse interesse ou posição social lá em Portugal. Já adianto para vocês que as capitanias foram um fracasso. E diante desse fracasso, em 1548, Portugal criou o sistema de Governo Geral do Brasil. O Governo Geral do Brasil tinha a tarefa de centralizar a administração das capitanias. Cuidado, clássica questão de vestibular. As capitanias foram extintas por causa da criação do Governo Geral do Brasil. Falso. Elas não foram extintas, elas vão durar até o século XVIII. Na condição de capitania hereditária, porque depois ainda do 18 elas viram capitanias reais, mas enquanto hereditária até o 18. Então o que acontece com a criação do governo geral? É criada uma centralização da administração no governador geral. E o primeiro governador geral chegou por aqui em 1549, o Tomé de Souza.
A expedição de Tomé de Souza, em 1549, tinha, portanto, como propósito promover a centralização administrativa, garantindo, portanto, né, que o Brasil tivesse um governo aqui. E foi em Salvador, onde o capitão da capitania, né, de Salvador, da Baía de Todos os Santos, ele morreu, não tinha descendentes, e aí Salvador virou, portanto, a sede do governo geral do Brasil, porque a capitania voltou para o rei de Portugal. Então a cidade foi escolhida, né, ou melhor, a vila de Salvador foi escolhida como sede do governo geral do Brasil, a primeira capital do Brasil. Nessa época, o Tomé de Souza já vem preocupado com a questão de trazer africanos para cá, os primeiros escravizados, e também preocupado com as guerras ao gentil. O que é o gentil? O gentil é o índio. E aqui nesse regimento aparece aí, ó, o regimento do governador Tomé de Souza instruía o governo para dobrar os índios hostis aos portugueses, ou seja, submeter os índios hostis, né? Dobrar significa vencê-los, derrotá-los, dando-lhe carta branca para destruir aldeias, matar e castigar os rebeldes, para servir como exemplo a política de grande terror recomendada por Dom João III, consistia inclusive em amarrar o índio que praticara algum delito à boca de canhões, fazendo-o explodir. Mendes Sá, que também foi governador-geral aqui do Brasil, foi o terceiro governador-geral, que assumiu o governo em 1557, foi sem dúvida o campeão da violência. Vamos ouvi-lo. Entrei nos Ilhéus, fui a pé dar em uma aldeia que estava a 7 léguas da vila. Dei na aldeia e a destruí e matei todos os que quiseram resistir. E a vinda, vim queimando e destruindo todas as aldeias que ficaram atrás. E por ser eu gentil, a juntar e me vir seguindo ao longo da praia, lhe fiz algumas ciladas, onde os cerquei, forcei a deixarem a nado na Costa Brava. Portanto, né, tá aí, né, a descrição, né, feita pelo governador-geral da época, o Mendes Sá, sobre o tratamento que era feito com os indígenas. É claro que todos nós já estudamos que era proibido escravizar os indígenas, que por isso até os africanos foram escravizados. Mais ou menos, meio balela essa conversa, tá? Meio balela. Por quê? Porque a gente vai ver que o escravizado africano tem muito mais a ver com a economia, não pela índole, por ser indígena ou por ser africano. Mas é claro que, para garantir que o escravizado africano fosse mais usado, algumas restrições à escravidão indígena eram feitas. Olha só esse outro documento. Em 1570, Dom Sebastião proibiu a escravidão indígena, a não ser daqueles hostis ou antropófagos, ou seja, canibais, que é o conceito de guerra justa, né? Faço saber aos que esta lei virem, que sendo informado nos modos ilícitos que se tem nas partes do Brasil em cativar os gentios das ditas partes e dos grandes inconvenientes que disso nascem, assim para as consciências das pessoas que os cativam, mando que, em diante, se não use nas ditas partes do Brasil dos modos que até agora ora se usou em fazer cativos e ditos gentios, salvo aqueles que forem tomados em guerra justa, ou aqueles que acostumam saltear os portugueses, ou seja, assaltar os portugueses e os outros gentios para os comerem. Portanto, a gente tem aí, né, uma explicação muito interessante de como que se via o indígena naquele momento. Então não é que era proibido escravizar indígena, era limitado a uma condição, que fosse guerra justa, ou porque era canibal, ou porque atacava os portugueses. Ou seja, a partir desse olhar é que a gente deve entender a prática da escravidão indígena. Não é que os jesuítas proibiam. O jesuíta podia não gostar, não quero que escravize, mas os portugueses iam lá e atacavam. Então é com esse documento que cria uma restrição. Mas era muito fácil para os colonos, para os portugueses, enquadrarem uma aldeia
dentro do conceito de guerra justa. Então a escravidão indígena não só persistiu, continuou no século XVI, XVII, XVIII, mas com um número menor de escravizados do que os africanos. Até porque a gente vai ver na outra aula, a questão dos africanos ela tem muito a ver com o lucro, com a economia da época, e por isso que eles eram mais utilizados. Bom, seguindo adiante, pessoal, e aí indo já para a reta final da nossa aula. Na parte final aí da nossa apostila, nós temos os ataques franceses da França Antártica e da França Equinocial, que eu já citei com vocês, né? Eu já comentei com vocês. Ora, esses ataques franceses, esses ataques que foram feitos, né, tanto lá no Maranhão quanto no Rio de Janeiro, evidenciam como que o território ele não era totalmente reconhecido pelos estrangeiros, por franceses e ingleses, mostrando o quanto o acordo era assim, ó, é de Portugal, mas Portugal tem que ocupar efetivamente para ser dono do território. Isso, inclusive, vai criar muitas questões de fronteira que também estudaremos mais adiante. Bom, assim encerramos mais essa aula. A todos vocês, muito bom estudo. Façam aí as suas perguntas, mandem aqui. Inclusive, você já manda as suas perguntas e a gente já vai respondendo aqui mesmo, né? E é claro, né? Sempre se preocupando que você interaja com a gente, que você faça, portanto, né, os teus questionamentos. Não deixe de fazer os exercícios, porque é nos exercícios que você descobre onde estão as dúvidas. A todos vocês, um muito bom estudo e até a próxima.